Aí, começou a gravar, alguém começou a gravar. Bom, boa tarde a todos. Que bom ver vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Quem puder abrir o vídeo só para a gente ver vocês um pouquinho. No final a gente abre de novo, tá bom? A gente abre e fecha, só para tirar uma foto depois. Olha, que legal ver vocês. Bom, é o seguinte. Grande parte... Ai, Tatiana tá aqui! Ai, que bom, gente, que bom. Marcelo Diniz, hoje conversei bastante, João Batista conversei com um monte de gente por esses dias aí. Então, obrigada, né, pela presença de vocês aqui na reunião de hoje. Eu vou começar da mesma forma que da vez passada, né? Só vou dar uma amostra do status geral e aí a gente começa a sessão de perguntas, tá? Que vocês têm com relação a dúvidas nos registros que vocês criaram, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, só um segundinho. Vocês veem aí a minha tela? Creio que sim. Ok, então... Sim. Obrigada, Angélica. Bom, então o status geral é que eu comecei a fazer agora um acompanhamento aqui do ladinho da direita, mostrando quem está de verde, cor verde, e da semana passada para esta semana teve entradas novas de registros. E olha aqui, ó, temos 11 registros já da Bahia, tem um registro de Maranhão, e 73, estava falando com o Jefferson antes da gente começar a reunião, falei, ele matou a pau, foi lá e fez um montão. Já tem 73 registros de Minas Gerais, novos, tá? E Rio Grande do Norte tem 8 registros, 2 registros da Secretaria de Estado do Sergipe e uma de Tocantins. O que está em laranja aqui é o que já tinha na semana passada e que continuou igual, tá bom? Então, acho que da semana passada para cá, o único que ficou igual foi de Pernambuco, tá bom? Todos os outros aqui, por enquanto, está em vermelhinho, mas é porque não chegou ainda a registros, tá? Mas o que a gente pede, né? Como nós estamos com um projeto com um tempo bem apertadinho, nós precisamos fazer várias solicitações internas, né? Que é de criação da base de dados, para aparecer naquela interface ali do CONAS. E aí, isso. Eu só consigo fazer a solicitação de criação dessas bases de dados naquela interface de pesquisa quando já tem registros prontos, tá? Para ser publicado. Então, eu já fiz pedido da Bahia, já fiz do Maranhão, já fiz de Minas, não tinha ainda, por causa que entrou essa semana, eu vou fazer, tá? E, deixa eu ver... E eu acho que eu pedi também Pernambuco e Rio Grande do Norte, tá bom? Esses que entraram nessa semana, eu vou fazer a solicitação essa semana, e eu espero que na semana que vem a gente já consiga mostrar para vocês os registros de vocês aparecendo na interface de busca lá do CONAS, tá bom? Então, tem uma pendência aqui que é de Espírito Santo. Espírito Santo. A gente tem até o usuário, mas a gente não tem o nome da base de dados, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam a confirmação do nome, tá? Esse é um processo simplesmente de validação, tá? Com base no modelo que a gente tem e com base no nome das secretarias, a gente criou o nome da base de dados, tá bom? Detalhe que os apresentadores... Como vocês estão vendo, eu também estou com outra reunião aqui no mesmo ambiente, tá? Então, às vezes vocês vão ouvir algumas interferências aqui, tá bom? Bom, então, Espírito Santo, por favor, né? Responder meu e-mail de confirmação da base de dados. E usuários vocês já têm. Por que é tão importante? Porque se vocês não têm a base de dados criada, não tem como criar o registro e já marcar na base de dados de Espírito Santo. Tá bom? Acho que é isso.
E aqui, essa daqui é das iniciativas já pré-existentes, não sei se a Matilde está aí, a Úrsula, houve um aumento também da semana passada para cá, tanto de Goiás quanto de São Paulo, e do Rio continua igual da semana passada, mas a gente está com a Tiana com a gente aqui, e a gente já também fez um agendamento de uma reunião em separado, porque está com mudança de coordenador na instituição, tá bom? Bom, acho que é isso por enquanto. Ah, não, eu tenho um outro lembrete. Nessa semana eu mandei e-mail para 3 secretarias que têm revistas de saúde pública em seu estado. Acho que é Mato Grosso do Sul. Eu ia colocar aqui, mas não dei conta. Mato Grosso do Sul, deixa eu parar de compartilhar isso aqui e procurar no meu e-mail. Era Mato Grosso do Sul, Goiás e tinha mais uma, qual que era mesmo? E o que a gente precisa? Vou compartilhar agora uma outra tela com vocês para vocês verem. E aqui no site vocês têm que fazer o registro da revista para que ela possa ter o título abreviado dela. Deixa eu só compartilhar novamente. Depois eles tomam café e aí vão para... Bom, vocês estão me vendo aqui agora de novo com a outra página. Nós precisamos que vocês indiquem, eu mandei o link para vocês, tá? Mas, por exemplo, pode ser que tenham outras instituições aqui que tenham revistas. Eu acho que Minas Gerais, né, Jefferson? Parece que todos os registros que você fez são de revistas científicas. Então, a gente precisa ter o registro dessas revistas também aqui no sistema, tá bom? Tá bom. Vou mostrar para vocês aqui, como eu estou fazendo online aqui. Vou mandar para o Jefferson também, então, para você fazer a inclusão dos registros aqui, tá bom? Mas deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó, registros periódicos aprovados. Esse aqui. É nesse formulário aqui que vocês têm que mandar. Eu vou colocar no chat até, tá? Quem tiver revista que vai ser incluída na sua base de dados, precisa fazer o registro aqui nesse formulário, tá bom? Acho que é Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Tinha mais um estado, hein, que eu mandei e-mail, inclusive. Paraná. Paraná. Obrigada, Angélica! Pode ser que vocês até já tenham feito Eu posso no chat. Ai, a Angélica já pôs? E a Angélica é rápida demais. Isso. Então, é nesse formulário aqui, tá bom? Registro de periódicos aprovados para indexação. Aqui, não é na Lilacs, mas é nas bases de dados da BVS, que aí a gente está compreendendo as bases da Secretaria de Estado da Saúde. Tudo bem? Bom, acho que é isso. Para vocês entenderem como é que isso influencia. Já que a gente está aqui no sistema. Filha de mim, deixa eu entrar. Deixa eu mudar ele para português. E aqui, ó, registro bibliográfico, certo? Quando eu entro aqui em registro bibliográfico, como eu não estou fazendo não vou fazer nenhuma pesquisa, ó, quando a gente tem revista científica, a gente tem que selecionar aqui, verdade? E aí eu venho aqui, seleciono, e o título abreviado vai aparecer aqui, ó. Ó, tá vendo essa lista aqui? Título serial aqui, ó. Tá vendo essa listinha aqui, ó? Aqui são todas as revistas que são indexadas, não só na Lilacs. É lógico que 800 e tantas são da Lilacs e as outras são de outras bases de dados, tá bom? O título da sua revista vai aparecer aqui. Tem um microfone aberto. Será que é do Hilberto? Estou vendo você, Hilberto. Estou tentando aqui. Tá bom. Não, mas você tem alguma dúvida aqui? Se você quiser falar de alguma dúvida, pode falar. Não? Então tá bom. Bom, então é tudo isso que a gente precisa ter. Olha, tem alguma obra acontecendo.
Eu não estou como host, senão eu poderia fechar os microfones. Bom, então é isso aqui, tá bom? Sueli, eu estou fechando os microfones, tá? É você, Beth, que bom, obrigada. Tá, eu estou atenta aqui aos microfones. Tá bom. Deixa eu ver. Laís, você tá aí? Estou. Põe essa câmera um pouquinho para eu te apresentar. Deixa eu ajeitar ela aqui. Não sei Isso. como ela tá aqui. Faz meia hora eu mandei uma mensagem para Laís. Laís, se prepara para aparecer. Aê! Quero apresentar para vocês a Laís Silva. A Laís Silva é bibliotecária aqui na BDM, ela trabalha com a gente e ela está fazendo acompanhamento, dando feedback. Até antes estava conversando com a Creuza e falando assim para ela, olha, eu faço toda a entrada, ajudo na entrada, muitas vezes a Laís também faz a entrada dos usuários, né? Na verdade, quem faz mais a entrada dos usuários é a Laís, mas ela estava de férias, então, agora que ela voltou, ela está assumindo o posto dela de fazer, né, ajudar vocês com a criação dos usuários também, mas principalmente o feedback mais personalizado com relação à criação dos registros. Ela já está acompanhando a Creuza, né? E então, por isso eu pedi para ela aparecer aqui na câmera, só para vocês saberem quem é que está falando com vocês, tá bom? Bom, obrigada. Oi, Laís. Tudo bem? Obrigada, viu, pelas informações e as recomendações. Fiquei feliz. Bom saber que você tá bom. está socorrendo aqui. Maravilha. Prazer, viu? Eu acho que a gente já pode começar com a sessão de dúvidas. Creuza, você estava falando que tinha dúvidas. Você quer começar falando? Deixa alguém falar que na outra semana eu que comecei falando. Então tá bom. Quem quer? Quem tem dúvidas pode falar. É só abrir o microfone agora, tá bom? Sou Eliane, Anne da Secretaria da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Eu fiquei numa... Sim. Eu deixei em rascunho, porque ainda faltavam algumas informações pendentes. Por exemplo, os livros, as monografias, elas tinha sido feita solicitação de ISBN. Aí, como eu não estava com o número ainda do ISBN, aí eu não coloquei, por isso que eu não publiquei. Mas assim que eu colocar, eu já vou publicar. Mas eu tive uma dúvida com relação no campo, logo no início, onde tem outras notas, que a gente pode colocar. O que significa a nota de disponibilidade de forma física adicional, seria a nota de reprodução e a nota de versão original. Eu fiquei em dúvida nesses três índices, aí eu queria só uma explicação, assim, como é que eu deveria fazer, se no caso tiver, para poder que eu colocar. Vou abrir aqui, vou compartilhar de novo a tela, porque é melhor falar mostrando, né? E tem uma coisa, a Laís me corrigiu da última reunião que eu fiz com vocês, aquele documento da Funesa, né? Da Funesa, era melhor ter criado como documento não convencional, justamente porque não tinha ISBN, tá bom? Sim, mas no caso agora, com eu colocando o ISBN, ele permanece como está. Se você criou... vocês estão vendo a tela aqui, né? Vou ver os registros da Anefátima. Anefátima, qual SESC você é mesmo, Anefátima? RN? É Pernambuco. Pernambuco. Desculpa, eu ainda não dei conta de decorar. Aqui, ó. Então, você criou aqui um registro. Ó. É o segundo, eu fiquei no segundo registro, Vou voltar. Do outro. Aqui. Comunitário, esse. Tá. Vou abrir o documento para ver, tá bom? Que bonitinho. Vamos lá. Mas uma pergunta, né, Fátima? Uma vez que ele já está aqui carregado, você vai substituir a versão também? Porque para ele ter o ISBN, aquela ficha catalográfica, né?
Vai ter Sim. que substituir o PDF, né? Assim, Isso, vai ter que substituir novamente. Porque a numeração porque do jeito que tá, precisava fazer a publicação logo, e a numeração, quando foi liberada, já foi depois que já tinha feito a publicação. Aí eu vou ter que realmente refazer, pegar a numeração e refazer a ficha para eles fazerem uma nova impressão. entendi. Ó, do jeito que tá, ele tem que ser um documento não convencional. Deixa eu puxar aqui para cá, porque eu fico do jeito que tá, ele tem que ser um documento não convencional. Deixa eu puxar aqui. Ih, ficou grande demais. Calma aí. Pronto, assim vocês enxergam, né? Vou abrir aqui. Do jeito que ele tá, ó, aqui a gente consegue ver, quando coloca o mouse em cima, qual que é o tipo de documento que foi criado. Ixi, apareceu lá embaixo, MM, ele tá como monográfico. Do jeito que tá, ele deveria ser documento não convencional, porque não tem ISBN. Mas como você vai substituir o PDF, esse PDF vai ter que ter já ISBN, tá bom? E aí, Tá, então tá bom. Certo. a sua pergunta foi aqui no campo de notas, né? Esses campos de notas, eles não são muito utilizados, não, tá? Mas quando a gente tiver algum tipo de dúvida de que tipo de informação tem que aparecer, a gente clica aqui no nome do campo, que aí ele traz o que é cada um deles. Então, assim, normalmente, quando é que é usada essa nota formatada de conteúdo? Ele é muito mais usado, nem tanto para livro, mas, por exemplo, para, sei lá, CDs, que a gente colocava as faixas da música, sabe assim? Então, tanto que nos exemplos, olha, ele traz aqui quais são as faixas que tem e tal, mas é possível também, no caso de livros, colocar quais são os volumes, tá? E aí, o que tem que fazer é seguir essa configuração que está aqui, que são regras do ACR2, tá bom? Certo. Que é a catalogação anglo-americana. Então, aqui, nota de conteúdo, basicamente, é para descrever de forma formatada, de norma normalizada, qual é o conteúdo, tá? E qual é o conteúdo? Muitas vezes, no caso de CD, se você vai falar quais são as faixas, se é um livro, você vai falar, por exemplo, aqui, cadê? Isso aqui, ó, que tem volumes, né? Tem o volume 1, que é a época do patronato. Esses exemplos aqui são de história, então, mas enfim. Poderia ser esse tipo de nota, tá? Certo. Isso aqui, muito provavelmente, essa nota aqui é uma nota de ou coleção ou série monográfica, tá bom? Certo. Minha tela tá para cá, tá? Será que eu consigo puxar para cá? Acho que eu consigo, né? Só um segundinho, vou tentar puxar a minha tela para eu ficar pelo menos olhando para vocês, né? Vamos lá. Aqui. Vou trocar de lado a tela. Assim eu fico olhando para vocês, porque senão eu fico olhando tudo para o lado ó, da direita. E... pronto. A outra nota... isso, agora sim. Pelo menos eu olho para cá. A outra nota que você tem dúvida... a nota de versão original. Tá. Quando tem esse tipo de nota aqui? Da mesma forma, vem aqui escrito, né? Se, por exemplo, recentemente, por exemplo, no multimídia, a gente tinha um documento que ele existia como uma imagem, ele era um infográfico, ele tinha um vídeo explicativo. Então, o que acontece? Aquele conteúdo, ele foi publicado de outras formas, além dessa que está sendo registrada aqui, tá? Então, na realidade, esses campos de nota, né, Fátima, eles não são tão preenchidos, não, tá? É bem raro a gente preencher. Mas quando é que se preenche esse campo aqui? Justamente quando há uma outra forma anterior, nesse caso, porque é a original, né? Esse documento que você está registrando não é a forma original dele, tá? O que poderia ser forma original, por exemplo, esse aqui é a versão antes da publicação, né? Então, poderia escrever isso. Mas, quando você vai mudar o documento, aí já não precisaria mais, tá bom? Certo, entendi. Se você mudar o documento, né, Fátima, você vai ter que revisar se os dados continuam ok. Por quê? Porque pode mudar a data de publicação, pode mudar a paginação, né? Pode mudar várias coisas aí, tá bom? Entendi. Outra dúvida também, Sueli, no primeiro trabalho que foi publicado, que eu coloquei lá, que foi de um trabalho TCC
de uma aluna de especialização, eles entregam a versão em CD, né? Eles tanto entregam, eles mandam em PDF o trabalho, entregam, eles fazem o depósito legal em forma de CD. Aí eu poderia colocar isso nas notas ou eu teria que fazer um novo registro com relação na base de multimídia? Olha, como no multimídia você tem que dar acesso ao texto completo, não adiantaria, porque você teria que carregar esse documento em algum outro lugar, que, no caso, o documento no texto completo já estaria aqui no registro bibliográfico. Então, vale, aqui na nota de disponibilidade de forma adicional, deixa eu ver como é que a nota manda fazer, mas ela vai falar assim, né? Também disponível em CD, por exemplo, ó, disponível em CD-ROM, sabe assim? Então, Sim. no documento, porque esse é o texto completo que você vai ter. Tem uma outra forma? Sim, tem uma outra forma. Está em CD-ROM, está na biblioteca, entendeu? E aí, no caso de você também ter ele impresso, você pode preencher aqui na biblioteca onde está o documento, tá? E aqui você coloca a localização desse documento na sua biblioteca, tá bom? Certo, entendi. Campos, a gente acaba nem usando mais tanto hoje em dia, porque a gente acaba carregando, né, o texto completo, tá bom? Mas para quem ter acesso ao documento físico, se ele olhar aqui na localização do documento, ele vai ver, tá bom? Entendi. Outra dúvida que eu tenho também é com relação, no campo do tem biblioteca. A gente não tem uma base de dados própria para fazer o registro, tombamento de todo o acervo da biblioteca. Então, a gente tem, assim, uma planilha interna com todos os materiais, tudo catalogado direitinho, com fichas catalográficas, catálogos, mas a gente não tem essa base de dados. Mas, no caso, quando eu for fazer, no caso, no campo da biblioteca, então eu não preciso preencher, não é isso? Eu posso deixar em branco ou tenho que... Pode deixar em branco. Posso deixar em branco. Se você não vai usar essa informação, não precisa, pode deixar em branco. Você já faz isso numa planilha. Agora, outra possibilidade, aí já é uma outra implantação, tá bom? Se você tem um portal na sua biblioteca que está em WordPress, seria possível fazer uma interface de busca específica para CSPE, entendeu? Só que aí é CSPE, né? Não é especificamente da sua biblioteca. Entendi. Obrigada, Sueli. Obrigada. Mais alguém? Oi, Sueli, já que Pode falar. já que ninguém se manifestou, eu vou me manifestar aqui com minhas dúvidas, né? Na realidade, umas duas, até a Laís já esclareceu no e-mail, mas mesmo com o esclarecimento, eu fiquei ainda com dúvidas. É com relação, agora com essa coisa da pandemia, né? Então, a gente tem produzido muitas notas técnicas, muitos boletins, né? Então, eu já disponibilizei, acho que umas 6 ou 8 notas técnicas, né? E Sueli me recomendou, né, que as notas técnicas eu estava disponibilizando como não convencionais, né? Por essa coisa de não ter SSN, de não ter SBN, essa coisa. Né? Eu estava utilizando o campo de documentos não convencionais. Mas aí vai ser nas séries monográficas, ok? Mas minha dúvida é com relação à classificação, né? Eu fiquei com muita dúvida quando chega naquela parte que você tem de classificar o tipo da publicação. Aí lá, quando a gente não tem aparece uma série de itens lá. Mas quando eu chego lá, não tem. Aí isso ele classificou como relatório técnico, né? Então, minha pergunta é: todas as notas técnicas, né, serão publicações seriadas, ok? Tudo bem. E na hora de classificar lá, eu vou classificar o tipo de documento, de publicação, como um relatório técnico. É isso? A outra dúvida é: posso falar todas as dúvidas, é melhor, né? Peraí, deixa eu anotar então, porque eu já ia te responder. Responda. Tá bom. Então, tá.
Na verdade, assim, não tem muito como a gente padronizar. Eu preciso ver a nota técnica para ver como tá? Mas eu tô entendendo. Tem alguém que pediu Bianca Belmide. Bom, peraí. Saiu. Isso aqui é tipo de. Como chama? É pré-codificado, idoso. Acho que na semana que vem eu vou fazer uma minha apresentação sobre indexação para vocês, viu? Para tirar essas dúvidas assim, que nem aqui agora. Você colocou aqui, esse aqui é um de nota técnica, não tá como... Vou abrir o documento para a gente ver o tipo de documento que é, né? Ok, nota técnica. Então, por que ela pede para você fazer como série monográfica? Tá vendo aqui, ó? Ele tá aparecendo que todos eles têm uma numeração e tem data diferente, tá? Por isso, essa informação é importante, né? Todas as notas técnicas vão ter esse nome normal. Não é normal, você que vai ter que normalizar, porque infelizmente aqui a gente não consegue ver, ó. Aqui tá como nome convencional. Mas se você viesse aqui e criasse como um registro não convencional, ó, série monográfica, vai ter os campos onde você vai poder escrever isso. Série monográfica, selecione. Não fiz a pesquisa porque eu não vou salvar, tá? Mas tem que sempre fazer a pesquisa. Aí eu venho aqui, colecionar SUS, pode pôr na Linux também, né? Não vi o documento, mas SES, CONAS. A melhor forma é pesquisar. Mania, aí. E aqui é CONAS também faltou. Tchau. Tá. Então, aqui vai fazer toda a descrição. Uma coisa que eu notei que está acontecendo é que aqui, gente, sempre 99% é material textual, tá bom? Não é impresso grande, aqui também não é esse, tá? Vai ser eletrônico, porque vocês estão colocando o documento aqui linkado, tá bom? Então, aqui, quando você vai fazer a carga ou vai colocar o link, aqui sempre tem que ser eletrônico. Muito raramente ele é microfilme, microficha, tá bom? Se ele não é eletrônico, não precisa colocar nada. Pode deixar assim do jeito que tá assim, tá? Mas a maior parte do documento de vocês vai ser eletrônico. Eu já vi gente marcando, né? Alguns usuários marcando aquele impresso grande. Não é aquele, tá? E aqui, ó, tá vendo? No título da série, tem que colocar esse nome aqui, ó, nota técnica. Ele não tem SBN, né? Não tem SBN. Tá. Vou transformar ele, vou pegar um Word aqui só para... Eu estava com outro Word aqui de outro trabalho. Acho que essa preocupação com relação ao olhar O seu microfone está fechado. Abri. Eu só estou mudando aqui a caixa do título para não ficar totalmente maiúscula. Eu fechei, de vez em quando eu vou dar uma fechada, porque meu marido também está em reunião.
Sueli, tem um exemplo do SES Bahia, de uma nota técnica, que eu dei um feedback agora há pouco para a Maria, e eu acho que aí dá para você pegar como exemplo. Tá bom, mais Eu vou fácil, pôr né? o número no Fazer chat, aqui. tá? Mais fácil que Vou eu pôr o fazer. número para você. Tá. Diferente da A cerimônia ideia que a gente aqui é mostrar apresentou que tem o aí na campo sede específico. central, É por isso que a Laís orientou para ser série monográfica, tá bom? Justamente porque tem o nome e tem a numeração, tá? Aí ia entrar aqui a SES Bahia, tá? E aqui ia entrar o título que eu estava mudando a caixa de novo, tá bom? Bom, deixa eu pegar o exemplo. Ah, Ok. e a dúvida que a Creuza estava falando era com relação ao tipo de publicação, né? Se foi relatório técnico, ó, a gente pode selecionar aqui, e se a gente ficar com dúvida, a gente vem aqui, ó, consultar definição no DEX. Quando a gente consulta a definição do DEX, aparece trabalho que consiste de relatório formal, dando detalhes da pesquisa e dos resultados de um problema médico ou científico, quando publicada por um órgão governamental ou agência oficial. Seu conteúdo pode ser secreto ou não, de acordo com as medidas de segurança. Esse tipo de publicação também pode cobrir um artigo científico ou o estado atual ou posição atual de uma pesquisa científica e seu desenvolvimento. Se o editor lhe der esse rótulo, este tipo de publicação pode ser adequadamente utilizado em termos publicados em periódicos. Então, olhando o documento, orientação, vou olhar agora, tá? Orientações quanto à proporcionalidade terapêutica nos pacientes idosos infectados com Covid. Até é bom, Aline, porque Dei uma olhada aqui e, assim, não parece muito um relatório técnico, tá bom? Me lembra mais uma guia de prática clínica, mas não tem ainda essa configuração, né? Então, quando não houver um tipo de documento, um tipo de publicação que possa ser adotado, deixa eu ver aqui, nota técnica não tem. Infelizmente, a gente não tem todos os tipos, tá, de documentos disponíveis, porque a gente tem um controle de vocabulário, que é o DEX, que é baseado no Medical Subject Headings da National Lab of Medicine. E eles não têm tanto essa questão de controle de literatura técnica, tá? Eles são mais literatura científica. Eu entendo que mais por isso que não tem esse tipo aqui, nota técnica, tá bom? Então, eu acredito que não seja necessário colocar, nesse caso aqui, relatório técnico, porque ele acaba não sendo bem um relatório técnico, tá? Mas vocês podem sempre analisar aqui, escolhe, consulta a definição, vê se é adequado ou se não é, e se vocês não têm certeza, né, realmente não têm certeza, aí não precisa colocar o tipo de publicação, tá? Não é obrigado colocar. Mas se vocês conseguem identificar, porque está no documento, ou porque você identificou, este é um documento X, pode colocar, tá bom? Mas não é um campo obrigatório, tá bom? Acho que agora falei a resposta específica para a Creuza, né? Mas assim, então todas, é porque eu tenho várias ainda, tem várias publicadas no site da CESAB, entendeu? E que eu já baixei, que eu vou estar disponibilizando aí nas bases. Aí eu quero saber se eu classifico como relatório técnico mesmo. Então, eu mantenho como relatório técnico. Todas elas são desse jeito, igualzinho? Desse tipo? Todas, iguaizinhas. Eu acho que não precisa colocar no relatório técnico, não. Eu fiquei com muita dúvida sobre isso, entendeu? Porque eu fazendo uma análise assim do documento, eu não achei que se encaixava. Primeiro, eu não tinha classificado de jeito nenhum, porque eu fiquei com muita dúvida.
Aí, quando a Laís fez as considerações, aí ela me chamou atenção para essa coisa marcar relatório técnico, né? Aí eu disse, tudo bem. A pergunta é assim, eu marco todas a partir de agora relatório técnico ou não? Porque como eu estava colocando como documento não convencional, não marquei nada. Aí, agora, como eu vou colocar como a série monográfica, eu já fiz até uma segunda, já coloquei assim, mas aí eu fiquei, depois que eu vi, aí eu fiquei confusa se botava ou não a coisa do relatório técnico, entendeu? Como eu tenho várias ainda e que vou disponibilizar, aí eu queria ver com vocês se eu continuo, marco, a partir de agora, relatório técnico, ou se deixa sem nada. Conforme as orientações de Laís, eu acho que ela marcou lá relatório técnico. Aí eu acho que talvez possa deixar, não sei, não fiquei com dúvida também. Eu posso também pedir a opinião de outras indexadoras, tá bom? Eu vou pedir ajuda e dou uma resposta mais específica para vocês, tá? Mas, de toda forma, Creuza, não existe um padrão com relação à indexação. O que eu quero dizer com isso? Não é porque ele é uma nota técnica que ele sempre vai ser um relatório técnico, sabe assim? Certo. Porque o que acontece? Os conteúdos, eles vão mudando muito. Por isso que eu perguntei, todos eles são assim, igualzinho, desse tipo, né? Porque, assim, a indexação, ela é sempre única. E ela sempre vai descrever aquele conteúdo daquele documento. Então, eu não posso padronizar. Nota técnica vai ser indexado como relatório técnico, porque vai depender do conteúdo que está na nota técnica, tá? Então, assim, não existe isso da gente padronizar, tá? Cada indexação de cada documento aqui, né, ela é única e vai ter que analisar todos os documentos detidamente para poder definir qual os descritores, os tipos de publicação que podem ser utilizados, tá bom? Agora, olhando, eu não colocaria relatório técnico, mas eu vou me comprometer a buscar ajuda de universitários, porque assim, eu faço a indexação e eu hoje não colocaria esse documento como relatório técnico, mas eu vou pedir mais opiniões para outras especialistas e dou uma resposta na semana que vem, tudo bem? Ok, querida, obrigada. Posso continuar com as dúvidas? Oi, eu posso falar? Pode. Eu também fiquei na dúvida também, se era relatório técnico ou não. Aí eu confesso que eu marquei, mas eu também separei para perguntar para as nossas indexadoras, a Anália e a Ana Lúcia, porque eu também tive dúvida quanto ao tipo de publicação também. Eu também não tive certeza, aí eu anotei para verificar com elas e confirmar depois. Ainda bem, Laís, que não fui eu sozinha, que fiquei assim nessa aflição. Não, bastante. Tem vários documentos que a gente vai, quando vai fazer a descrição, nós ficamos mesmo na dúvida. Acho que faz parte, porque não tem assim uma regra, né? Depende muito do tipo do documento. Né? Os documentos Então, que mais dão dúvida, os documentos que mais dão dúvida na hora da descrição são esses documentos governamentais. A grande maioria são documentos não convencionais, um ou outro que é monográfico, um ou outro que é série monográfica, como no caso dessas notas técnicas que tem, né, numeração e tal, elas não são configuradas, né, não tem um ISBN e tudo mais, ISSN, mas ela tem essa numeração que é importante. Depois, se a gente precisa recuperar isso, todas as notas técnicas do COI Saúde, a gente consegue, né? Mas isso a gente só consegue se a gente descrever o documento como uma série monográfica, tá bom? É por isso que é tão importante a gente fazer essa distinção na hora da descrição. Se eu quiser amanhã, na base, pesquisar todas as notas técnicas do COI Saúde, a gente vai conseguir, né? É por isso que é importante ter esse campo separado, tá bom? Próxima pergunta. Mas, a indexação, por isso que eu acho que na semana que vem eu vou falar bem rapidinho de indexação. É que se eu começo a falar de indexação, eu fico uma hora falando, aí já viu, né? Então, por isso que eu não quis tanto focar dessa forma. Mas eu vou ver se eu consigo trazer pelo menos conceitos básicos, primário, secundário, pré-codificados e tipo de publicação, tá? E a parte que mais dá dúvida em todo o processo é a parte da indexação, tá? Não é a descrição, Sim. é a indexação, tá? Vamos lá, Creuza.
A indexação é terrível. Na realidade, por mais que você já tenha alguma experiência, por mais que eu assisti de novo, vi os cursos e tudo, né? Mas ainda sempre deixa muita dúvida, né? E eu tinha anotado aqui para pedir justamente um reforço, né? Assim, com relação à questão da indexação. Até porque tem muito Entendi. tempo que eu fiquei também sem participar sem fazer indexação. Minha outra pergunta é o seguinte: nós aqui na Bahia, nós temos a Revista Baiana de Saúde Pública, que é da Secretaria de Saúde da Bahia. Ela já é indexada aí na Lilacs, ok? Sim. Se você puder checar, ótimo. A minha pergunta, inclusive, eu tenho os últimos 4 planos de planos estaduais de saúde foram publicados na revista. E hoje, inclusive, eu fiz um registro do plano de saúde 2020 a 2023, que saiu publicado nessa revista. Aí eu não sei como é que está, se todos esse número de 2020 eu não achei aí, entendeu? Esse que Tá tem, atrasada. que tem um plano. Eu não sei como é que está a indexação, se é necessário, com esse projeto agora, fazer alguma coisa, se todos os artigos, como ela já está indexada, já vão direto aí para a base Lilacs, não é isso? Uhum. Então, Creuza, essa revista ela está em atraso aqui na Lilacs. O que acontece? Eu andei olhando quem é o centro cooperante responsável para a gente entrar em contato, mas me parece que o centro cooperante responsável é a Fiocruz, o que eu achei bem diferente. O que você acha de você assumir a indexação dessa revista aqui, hein? Já que ela é da Bahia. E aí você ficaria responsável por fazer a atualização dessa revista, porque ela está em atraso. E aí, quando ela não aparece Não, aqui. que estranho, Fiocruz, não entendi. Não, eu preciso conversar antes lá com minha diretora, entendeu? Levar Tá para bom. ela, para poder ver. Tá. Não posso tomar e nem assumir esse compromisso agora. Depois eu. Tá bom. Tem que Depois a gente conversar, conversa né? mais sobre isso. Mas o que acontece? Se você tem literatura específica, três, 4 artigos que devam ser incluídos, pode incluir, tá bom? Porque eu acho que a gente tem que priorizar nessa hora a necessidade do usuário, né? E são planos, como você falou, de planos de saúde, né? Então, acho que é um tipo de documento muito importante para ser difundido. Então, Com certeza você absoluta. pode colocar esses registros sim, tá bom? Ok, obrigada. Outra pergunta. Nossa, o tempo está passando muito rápido. Mais alguém tem pergunta? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Eu queria só comentar uma coisa que a Creuza falou antes da gente conversar, né, antes da gente começar a reunião, que é sobre a necessidade de ter uma documentação estruturante dentro das secretarias, tá? Então, por exemplo, a gente chegou a comentar sobre isso na primeira reunião da semana passada, né, que foi a primeira reunião de acompanhamento, de que a documentação que vai ser inserida dentro de uma base de dados, ela tem que ter dados mínimos. O que isso quer dizer? Ela tem que ter título, ela tem que ter autor, ela tem que ter data de publicação, local de publicação, né? E tem algumas secretarias que não têm, isso não é só secretaria, tá? Isso acontece em outros ambientes também. Mas, assim, que não tem um manual básico, né, de estilo de como deve ser as publicações da instituição. Então, mesmo que seja um documento não convencional, ou seja, um relatório técnico, né, ou sei lá, uma guia, né, um guia, ele tem que ter campos mínimos específicos. Está cheio na internet, né, desses manuais de publicação. Então, assim, é importante que tenha essa estruturação dentro da secretaria de ter esse tipo de documentação, tá? Tanto de estilo, quais são os campos mínimos, né, que tem que ter, se vocês vão ou não registrar isso no ISBN, registrar o ISBN dessas publicações. As revistas que eu vi nas secretarias, todas elas têm ISSN, isso é fundamental, senão não daria para fazer registro numa base de dados,
né? Nem na SES, nem, né? Porque a gente tem um controle aqui de dados mínimos, tá bom? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente também chegou a comentar na reunião passada é a definição dos critérios, o que entra e o que não entra. Porque dentro das secretarias eu também entendo que há documentos que são sigilosos e que não devem entrar. Então, qual é o limite do que pode ser entrado e do que não pode ser entrado, né? Aí tem que ver se é dentro desse documento ou não, mas também é o documento de cessão de direitos autorais. Então, por exemplo, se um documento foi produzido dentro do âmbito das atividades da secretaria, se for um documento produzido dentro das residências, das escolas de saúde pública, todos os alunos que estão, né, publicando, terminando seus trabalhos e entregando, eles têm que também assinar essa declaração de cessão de direitos. Porque o que acontece? Se um dia colocam essa documentação toda dentro das bases de dados, se um dia alguém vier reclamar, né, a questão de direitos autorais, o posicionamento da BIREM é que nós somos uma base de dados referencial, né? O que significa ser referencial? A gente coloca o link disponível e muitas vezes esse link vai para o site da instituição, que são as secretarias das escolas, e também o centro cooperante pode fazer o upload desse documento em texto completo dentro das bases da BIREM, né? E aí é responsabilidade das secretarias ter esse documento de cessão de direitos autorais guardado consigo, tá? Porque caso alguém pergunte, nós vamos redirecionar para as secretarias, porque esse documento ele tem que ficar na secretaria. Então, tudo que vocês forem publicar dentro das bases de dados da BIREM, elas têm que ter essa autorização de publicação e carga, né, nos diferentes ambientes, né? Seja num repositório institucional da sua instituição, ou seja numa base da BIREM ou qualquer outro, tá bom? Inclusive, eu estou elaborando já um termo de autorização, né? Pensando já futuramente nos trabalhos das residências que a gente tem na escola, tanto da residência de medicina de família e comunidade, como da residência multiprofissional. Eu acredito que na próxima semana eu já tenha terminado. E qualquer coisa eu posso disponibilizar para as colegas, né? Com de referência para elaborar o seu termo da sua instituição. Tá bom? Uhum, sim. Sueli, eu tenho outra dúvida, Anne Fátima. Referente a esse termo, aqueles alunos, por exemplo, eu tenho publicações de 2018, né, que foram entregues os TCCs. Então, esses daí já estão prontos. Se eu não tiver esse termo, eu posso incluir os trabalhos. Eles têm um termo, como assim, entregou o trabalho, tudinho, mas não tem esse termo específico para a questão dos direitos autorais, de publicação. Esses trabalhos eu poderei inserir na base ou não? O certo é você buscar essa assinatura do termo de cessão de direitos primeiro, tá? Certo. Para que não tenha problema no futuro. Tá certo. Ok, tá? Obrigada. Por isso que é tão importante essa questão estruturante, né? Porque a gestão da informação, a gestão do conhecimento que a gente tanto fala, né? Ela tem que ter uma estruturação interna também, né? Uma coisa que a gente verificou até a Tatiana está online, né? No Rio de Janeiro, eles fizeram toda essa estruturação, né? Para que pudesse ter a possibilidade de fazer as cargas, fazer um formato mínimo de documentos, né? Porque quando a gente vai ver, né? Às vezes o documento não tem essa estrutura, e aí complica. Não sei se quer falar, Tatiana? Não, era basicamente isso, né? A gente, na verdade, conforme foi indexando, surgiram várias dúvidas que os colegas estão mostrando. Será que eu posso sem autorização? Então, a gente criou um termo. Então, dentro da secretaria, a gente vai passar, porque trocou agora de coordenação, mas, enfim, a gente, nesse termo único, a gente criou também um padrão de documento, que era o que a gente tinha um problema muito grande, que faltava data, por exemplo, de publicação.
Então, agora também a gente alinhou junto com a comunicação, que até eles podem inserir a data, porque às vezes quem está fazendo não sabe qual vai ser a data de publicação, mas quem publica, que é a comunicação, vai estar adicionando a data, basicamente o mês e o ano, né? Ou de mês e ano, porque senão a gente não consegue anexar, né? Sobre artigos que não têm livre acesso, também foi uma dúvida que eu estou lembrando, porque às vezes pode ser também uma dúvida de algum colega, né? O que a gente faz com eles? No index, só coloca o link, né? Então, a gente não pode indexar os que não tem, são de livre acesso. Então, realmente, só quando a gente começa a se envolver que a gente vê essas dúvidas. Isso é importante, né? Assim, todo esse processo de estruturação é algo que fica também como um legado de tudo isso que a gente vem fazendo, né? E é uma forma também da própria secretaria, né? Realmente conseguir fazer a gestão de tudo que é produzido dentro da instituição, né? Quantos de nós, né, no dia a dia está trabalhando, produzindo várias documentações técnicas que são riquíssimas mesmo, né? E que estão guiando os profissionais de saúde, né? Só que a gente muitas vezes não dá conta de publicar, não dá conta. E aí a gente entra num fluxo que todo esse trabalho não ganha visibilidade e que poderia ajudar não somente os profissionais de saúde de cada um dos estados, mas também de outros países, porque, inclusive, eu participei de uma reunião do EbloInfo esses dias, que é um aplicativo para profissionais de saúde. E eles estavam falando de compartilhar entre os países, porque assim, os problemas de saúde que acontecem aqui no hemisfério sul, né, na América Latina e no Caribe, eles são parecidos, né? Por causa do ambiente, por causa de questões raciais, culturais e tudo mais, né? Então, até mesmo estar disponível esses planos de saúde, quais são os programas e a implementação que é feita, né, dessas políticas de saúde, é fundamental não só para o controle dessa produção científica de vocês internamente no Estado, mas também isso vai ajudar a todos os outros países, né, que podem ter necessitar de exemplos de documentação desse tipo de documentação técnica de ação direta, né, de saúde, de governos para atenção à saúde da população, né? Então, a gente, às vezes, fica preocupado, né, mais com essa questão de vou fazer o controle bibliográfico da minha produção científica, mas, na realidade, o fato de nós estarmos aqui trabalhando em rede possibilita que essa documentação seja útil não só para o seu próprio estado, mas para o Brasil inteiro e até para a América Latina inteira, tá? Então, isso que a gente também tem que ter em mente. E essa é a preocupação que a gente tem ao criar essa estrutura, né, para que tenha qualidade, né, técnica, né, na construção do próprio documento, mas também, lógico, o conteúdo aí está de acordo com as práticas que vocês vêm já adotando nas secretarias. Bom, mais alguma dúvida? Nós temos ainda alguns minutinhos para dúvidas. Eu só queria comentar, tá ouvindo? Sim. Eu só queria comentar assim, da importância disso que você acabou de falar, dessa documentação, né? É porque, por exemplo, nós somos aqui em Minas um sistema estadual de saúde, né? Nós temos a secretaria, a escola e temos outras fundações vinculadas. Aí começamos o trabalho com a escola, né? Aí já até conversei um pouquinho com o Jefferson, mas depois a gente vai evoluir. E a gente conversou um pouquinho sobre essa lista dos documentos. Até eu me lembro que acho que na reunião do dia 14, a Verônica disse assim, para combinar um critério, né, de seleção que fosse tipo um padrão para todos os estados. Aí, como você citou que na próxima reunião vai abordar um pouco isso, eu acho que é bom a gente ter claro assim, os tipos de publicação, e também achei muito importante você colocar essa questão aí da gestão da informação, né? Só queria registrar isso, e até para a gente pensar como a gente vai se organizar aqui internamente, tá bom? Obrigada. Tá, obrigada. Acho que foi na primeira reunião que a gente fez, eu apresentei essa tabelinha aqui, que ela está bem resumida,
Vou compartilhar de novo. Ela tá bem resumida assim, de simples, na verdade, tá? Vou colocar aqui. E são os tipos, assim, mais comuns que a gente tem. Mas, assim, o que acontece, né? A documentação técnica, ó, eu coloquei essa... a documentação, a grande parte da documentação de vocês está aqui, ó, relatórios, planos estaduais de saúde, orientações técnicas, planos estaduais, tá igual. Guias de atendimento, fluxos assistenciais. Então, assim, tem um monte de documentação técnica que vocês têm e que podem ser registrados, sim, tá? Dentro das bases de dados, né? E uma coisa que você falou que me lembrou enquanto você falava é que, assim, as secretarias, elas têm mais de uma instituição também envolvida, né? Vocês são, na verdade, coordenadores de rede. O que eu quero dizer? Vou falar o exemplo do Rio, porque é o que está fresco aqui na cabeça. No Rio, o que a gente tem? A gente tem a secretaria, mas tem Hemorrio, tem Instituto Cérebro, tem uns 10, 15 instituições também que fazem parte dessa rede. E eu fiquei feliz com a sua fala agora, porque justamente vocês estão começando com a Escola de Saúde Pública, mas tem vários outros institutos, né? Não só de pesquisa, mas de atenção ao público, de atenção à saúde, né? Ao público em geral, e que tem também uma grande produção, e que a ideia é que, começando agora com a Escola de Saúde Pública, vocês consigam, né, angariar com que outras instituições do sistema, né, das secretarias comecem a cooperar. Uma coisa que eu vi na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul é que hoje eles já têm 2 códigos, né? Um é a ETSU, a Escola Técnica, e a outra é a própria Secretaria. Então, de toda forma, eu entendo que cada uma das secretarias vai ter, né, no decorrer do tempo, várias outras instituições linkadas à sua rede de centros cooperantes. Então, vocês, como secretaria, são os coordenadores de suas redes. Então, no fim, até a Verônica fala às vezes assim, né, nós somos uma rede de redes. Mas justamente é isso, né? A gente começa com uma rede grandona, que é, né, CONAS, Coleciona SUS, que é a BiblioSUS, né, a Lilacs, que tem 700 e tantos centros cooperantes. Então, assim, quando a gente vai ver, cada uma delas, elas tem uma granularidade, né, que a potencialidade. Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo tem vários centros cooperantes agregados a essa rede. Então, nós estamos ainda assim no passo 1, né, da gestão da informação dentro das secretarias, tá? Mas é um passo fundamental, que estando bem estruturado, consolidado, né? Claro, quais são os documentos que vocês vão entrar dentro da base de dados de vocês? Uma vez que isso está estruturado, abrir para outros centros é algo mais tranquilo, tá bom? Depois eu coloco de novo, eu tenho gravado as sessões virtuais e tenho publicado no YouTube, caso vocês fiquem com dúvida, para poder voltar lá e assistir só algum ponto específico, tá bom? E até uma questão que você tinha falado, Sueli, que eu estava falando agora com a Viviane, né, há pouco tempo, que também está por aqui, sobre as revistas, porque assim, a gente não se atentou agora que, por isso é importante, são importantes as reuniões de feedback, a gente não sabe se algum instituto tem uma revista específica. A gente buscou por artigos, por manuais, fez um rastreio em tudo, mas a gente não sabe se é alguma revista específica. Algum instituto, enfim, alguma unidade, né? Então, importante. Sim. E o que nós vimos aqui de várias secretarias tem, né? Até o de Minas aí me deu um susto agora, porque eu já vi que tinha umas 2, 3 revistas que tinha que entrar. Eu falei, vamos registrar. Porque eu só tinha visto essas 3, né? Que era Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Esqueci de novo a outra. De toda forma, então a gente vê que realmente tem um monte de produção científica aí que está escondida, né? Vamos tirar das gavetas, vamos tirar dos sites, que a gente também tem uma coisa. Tem muita publicação que já está no portal de vocês, só que está escondidinho aqui, sabe assim? Então, o dia que eu fui ver o de Piauí, eu comecei a navegar em várias páginas do Piauí para ver o que tinha de documentação. Aí eu encontrei algumas coisas, mas na verdade, né, esse mapear, né, identificar qual é a literatura de vocês,
vocês vão ter que também, né, entrar nos sites, entrar em contato com as próprias direções das instituições para ver, né, onde mais tem documentação. No portal a gente já viu que tem isso, mas será que não tem mais coisa escondida por aí? Tesouros importantes, né? Fica tudo na gaveta ou nos computadores das pessoas. Então, isso é algo importantíssimo que nós precisamos compartilhar, né? Dar visibilidade e compartilhar para toda a rede, para todos que tiverem necessidade dessa informação, tá bom? Tem bastante gente quietinha hoje. Quem mais quer falar? Tem alguém do Espírito Santo aí? Queria alinhar com você. Quem que é do Espírito Santo? Deixa eu ver se o nome aqui. Eu queria alinhar com você a resposta da base de dados para a gente criar a base de dados, porque essa é a única base de dados que está pendente aqui. Hoje ele está gravando. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Hoje começou 1h30, só que a gente estava atrasado. O Fernandão atrasou. Espírito Santo. CZS, né? Tadeu tá aí? Tadeu e tem mais alguém, Marcelo Dalla, Tadeu tá aí? Fabiano, Luiz Cláudio Silva. Algum de vocês está aí? Não vejo nem o Tadeu. Marcelo também não está. Ai, meu Deus, que pena, não está. Bom, mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui e na semana que vem a gente volta mais uma vez com acompanhamento de dúvidas, tá bom? Mas só tem dúvidas quem está no dia a dia fazendo. Tem que aproveitar, porque vai ter um período que a gente não vai mais ter essas reuniões semanais, tá? Mas a gente vai ter Laís? Laís, vocês vão ter, assim, cooperação técnica, a gente sempre presta cooperação técnica para todo mundo. Né? Agora a gente não vai ter as reuniões semanais para tirar dúvida, e a gente só fica com dúvida quando a gente está com o registro na frente, né? Tanto para identificar qual é o tipo de documento, quanto para pensar sobre a indexação, tá bom? Bom, passamos 7 minutos, ninguém mais se manifestou aqui. Acho que não, né? Bom, então eu vou encerrar por hoje, tá, gente? E aí, grupo do WhatsApp, vocês podem mandar mensagem. Manda mensagem para o e-mail da Lilacs, tá bom? Vocês sabem que tem fácil acesso a gente aqui e a gente está respondendo o mais rápido possível, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, tentem fazer, tá? De verdade mesmo, porque as dúvidas só aparecem quando a gente está com o documento na frente da gente, tá bom? Jefferson, quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos só abrir nossa câmera para a gente tirar uma foto de final de reunião? Vamos abrir nossa câmera só para a gente tirar uma foto de final de reunião. Oi, Marcelo. Conversei com você hoje por e-mail. Estou esperando. O Max, olha, eu conheço vocês de nome, viu? Por causa dos usuários. A Rose, então, era você. Quem que eu reconheci sua voz, Rose? Quer falar alguma coisa, Rose? Eu tô de olho nos temas aí, por exemplo, da semana que vem, que ela falou dos tipos de publicação, também me interessa bastante isso. E alinhar algumas coisas, né? Então, estou acompanhando. Tá bom. A Rose é especialista aqui nas estratégias de busca. Né? Então, os tesouros das bases de dados aqui, quem acha é a Rose e a Beth Biruel. Sueli, foi muito importante hoje, porque a gente tirou várias dúvidas. Eu acho que cada dia essas reuniões elas se tornam mais produtivas,
pela disponibilização das pessoas, na troca de material, na forma das dúvidas, e assim, porque quando a gente vai fazer também tem muita dúvida. Como eu falei com você hoje, nós estamos com um pouco de problema na secretaria, por conta mesmo da internet, houve um incêndio, princípio de incêndio, e acabou que a gente está já com 2 semanas com problemas seríssimos, sem internet, na verdade. E aí, mas assim, é muito importante escutar os colegas, ver quais são as dificuldades e ver como são importantes. Aqueles vídeos das capacitações também, tanto os que estão já com código, como os que não estão na escola e na secretaria, estão fazendo as capacitações, então eu acho muito importante. E essa troca, né? A Creuza se disponibilizar, que já está mais adiantada com relação à seleção de critérios e passar para a gente, eu acho que vai ser muito importante para todos nós, esse feedback e essa vivência que cada um está tendo no seu campo, na sua biblioteca virtual, né? Até ia pedir para a Tatiana se depois também a gente pode, ou você pode compartilhar a documentação que vocês produziram nesse período, porque ficou excelente a documentação que o pessoal do Rio fez. O TCT, né? O TCT? Toda aquela documentação que vocês mandaram para a gente trabalhou. Sim. A gente vai falar com o novo coordenador, mas sim, acho que sim. Facilita. Tá bom. Por isso tá bom. Obrigada, porque eu acho que vai ajudar bastante o pessoal aqui que também está nesse processo, tá bom? Bom, eu vou te mais novo no processo também, né? Nós estamos entrando agora, então a gente precisa da ajuda de quem já é veterano, né? Isso aí. Todo mundo, juntos a gente vai conseguir, né, dar visibilidade para maior, né, para toda essa documentação que está escondida e que é muito útil para o profissional da saúde, tá bom, gente? Vou tirar o print aqui, tá bom? Abram suas câmeras, por favor, só para a gente fechar aqui a... Não sei se mais alguém tirou, tirei uma aqui, tá bom? Então, se mais alguém tiver tirado, depois vocês compartilham aí, tá? Obrigada, um beijo. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau. Mandem dúvidas, tá? Mandem dúvidas, a gente está aqui para responder. Um beijo. Vamos sair, né?